Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tudo ok. Bem-vindos para mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos falar sobre o seguinte assunto: identificando fake news sobre testemunhas de Jeová. Fake news, pessoal, são notícias falsas, notícias inventadas que as pessoas espalham, às vezes com maus objetivos, às vezes por ignorância. Recentemente, o nome das testemunhas de Jeová foi assunto nacional. Mas testemunhas de Jeová, ex-testemunhas de Jeová, pessoas que conhecem o grupo, desconfiaram que tudo podia ser fake news ou um conjunto de notícias falsas. Ok? Vamos lá. E se você se deparasse com uma notícia, você saberia identificar se esta notícia sobre as testemunhas de Jeová pode ser um fake news, uma notícia falsa? Você saberia identificar se pode ser uma notícia verdadeira? Nós escolhemos alguns assuntos, algumas notícias e vamos ver se você consegue identificar se são fake news ou se são notícias que podem ser verdadeiras, ok? Vamos lá? A primeira delas é a seguinte. Observe esta notícia. Ancião testemunha de Jeová é candidato a deputado federal. O ancião José da Silva, respeitado líder religioso do estado, é oficialmente candidato a deputado federal pelo PT. Tendo o apoio da sua denominação, que conta atualmente com 200 congregações, José espera conquistar mais votos junto às outras comunidades cristãs do estado. O que você acha desta notícia? Ela é fake ou ela pode ser verdadeira? Se você conhece essa testemunha de Jeová, se você já foi, ou se você já sabe que esta notícia ela é falsa. É falsa porque nós sabemos que as testemunhas de Jeová, elas não se candidatam, elas não se envolvem na política, ok? É filosofia deste grupo, não se envolver na política de qualquer maneira. Inclusive, as testemunhas de Jeová, elas não escolhem candidatos, elas não votam em determinados candidatos. Algumas testemunhas de Jeová dizem: nós não votamos. Isso não é verdade. As testemunhas de Jeová, elas votam, só que elas não escolhem candidatos, ok? E uma vez que elas não se envolvem na política, os irmãos, as testemunhas de Jeová, também não se candidatam a cargos públicos, ok? Então essa notícia, ela é fake, ela é falsa, uma notícia que não corresponde à realidade. Você sabe o que acontece se uma testemunha de Jeová se envolve na política? Ela pode ser repreendida, quer dizer, pode ser disciplinada, perder os privilégios, os cargos na congregação, ou ela pode mesmo ser expulsa, ok? Porque está desobedecendo uma regra da congregação, do grupo religioso institucionalizada, ok? Eu me lembro que quando eu era uma testemunha de Jeová e eu ainda não tinha nenhum privilégio, eu estava começando, havia um ancião que ele era taxista. E na minha região havia os showmícios, que eram comícios com show de cantores famosos. E nestas ocasiões, naquela época, os candidatos gastavam muito dinheiro, então eles patrocinavam taxistas para que fizessem corridas gratuitas, levando e trazendo pessoas. E havia este ancião que era taxista e que ele resolveu participar, né? Fretou o seu táxi, o seu carro e recebeu o pagamento para fazer estas corridas. Até aí tudo bem, não é? Ele achou que era um trabalho qualquer. Mas o problema é que os candidatos que o patrocinaram colocaram adesivos no seu carro, colocaram cartazes. O carro dele ficou todo enfeitado de propaganda política. Ele achou que ninguém iria ver, não seria identificado e arriscou-se. Mas, infelizmente, um ancião amigo dele viu o carro dele todo enfeitado, o reconheceu
E este ancião foi levado para uma comissão e ele foi repreendido, ele perdeu todos os seus cargos, ok? Então, se você vê alguma notícia relacionada a Testemunho de Jeová se envolver na política, há uma grande possibilidade de ser notícia falsa, ok? Vamos à próxima notícia. Filho morre após mãe negar transfusão de sangue. O bebê de 3 anos morreu após sua mãe, que é a Testemunha de Jeová, negar que fosse realizada uma transfusão. Seu quadro era grave e sem um procedimento não tínhamos escolha, disse o médico cirurgião. Se você assistir, ler, ouvir no seu jornal local alguma notícia relacionada à morte de uma Testemunha de Jeová por negar uma transfusão para um parente, um filho ou para si mesmo, então há grande possibilidade de que essa notícia seja verdadeira e não uma notícia falsa, porque isso acontece realmente. Para obedecer a regra, a norma institucionalizada da Organização das Testemunhas de Jeová de não aceitar transfusão de sangue, uma Testemunha de Jeová pode submeter-se à morte, ou ela pode deixar que um parente, um filho, corra o risco de morrer. Infelizmente, em alguns casos, algumas Testemunhas de Jeová, inclusive crianças inocentes, filhos destas pessoas, morreram porque precisavam de fato de uma transfusão de sangue. Não tinha outra opção, não tinha outra alternativa. Infelizmente, algumas pessoas vieram a óbito. Ok, pessoal? E tem uma outra coisa. Eu já vi 2 reportagens, e isso não é incomum. O marido da Testemunha de Jeová baixou ao hospital. Lá constatou-se que ele precisava urgentemente de uma transfusão de sangue para ter a sua vida salva. Entraram em contato com a esposa, que é a Testemunha de Jeová, e ela não autorizou a transfusão de sangue e o marido morreu. Então isso pode acontecer mesmo, né? Se você tem alguém que se responsabiliza por você, toma as decisões por você, e esta pessoa é Testemunha de Jeová, então há um risco muito grande de que, se você baixar em um hospital, estiver inconsciente, precisar de uma transfusão de sangue, e esta pessoa ela tiver que autorizar os médicos a fazer uma transfusão, você corre um sério risco de que ela, seguindo as instruções da doutrina da organização, não autorize e você perca a vida, como já aconteceu com algumas pessoas. Então, se você vê uma notícia relacionada a isso, há grande probabilidade de ser verdade e não fake news. Próxima notícia, vamos ver. Ancião desvia dízimos para adquirir fazenda. Denunciado pela comunidade, o ancião e pastor das Testemunhas de Jeová desviava os dízimos doados pelos irmãos e investia na compra de terras e gado no estado do Mato Grosso. Ele também depositava empréstimos em nome da congregação na conta de um laranja. Então, se você vê uma notícia relacionada que tem alguma coisa a ver com isso aí, e dizer que é Testemunha de Jeová, desconfie, tá? Porque a probabilidade de ser uma notícia falsa, um fake news, um engano é muito grande. Primeiro porque os anciãos eles não recebem salário, eles não recebem dinheiro para fazer o trabalho que eles fazem nas congregações. Eles trabalham gratuitamente, voluntariamente, e muitos anciãos eles tiram dinheiro do próprio bolso, que eu já vi, e isso eu também, quando era ancião, fazia a mesma coisa. Tira dinheiro do próprio bolso para ajudar irmãos, para pagar contas da congregação e assim por diante, ok? Nas Testemunhas de Jeová não existe dízimo, existem contribuições voluntárias e existem outros tipos de contribuições sazonais, de alguma maneira
impostas por causa da necessidade, mas não há dízimo. Então, se você ouvir por aí que o pastor que desviou dízimo, que estava comprando fazenda, gado com o dinheiro dos irmãos, era testemunho de Jeová, desconfie, tá? Desconfie, porque tem toda probabilidade, quase 100%, de que seja um fake news, uma mentira, ok? Próxima notícia. Testemunhas de Jeová inauguram hospital. A comunidade de Peixópolis tem motivos para comemorar. Nesta semana, a Associação das Testemunhas de Jeová inaugura um hospital de referências em parceria com a sua filial do Canadá. O projeto, segundo o Comitê Filantrópico, irá beneficiar milhares de famílias e contará com um centro de atendimento materno-infantil. Então, olha, se você assistir, ler uma notícia onde as testemunhas de Jeová são mencionadas como filantropos, como pessoas que realizam caridades, que criam e sustentam instituições de caridade, ou que construíram uma creche, um hospital, uma escola, alguma instituição para ajudar pessoas carentes da comunidade, da cidade, então pode ter quase certeza que é fake news, que é mentira, ok? Porque as Testemunhas de Jeová são, de fato, uma organização multibilionária. É uma das religiões, uma das seitas mais ricas do mundo, ok? Mas elas nunca construíram uma creche, um hospital ou sustentaram uma instituição de caridade. Eu me refiro à caridade, no sentido da filantropia. A única caridade que as Testemunhas de Jeová fazem para as pessoas é divulgar a sua doutrina e a sua organização. E, claro, a caridade entre elas, mas caridade direcionada para a comunidade externa, através de instituições, obras, doações milionárias, isso não existe, ok? Então, pode ter certeza que qualquer notícia relacionada a isso é fake news. Próxima notícia, vamos ver. Testemunha de Jeová ganhou aposta na loteria. Rosana Rosa era testemunha de Jeová e acertou os 5 números da quina. Ela ganhou mais de R$1 milhão. Entrevistada, ela disse que iria doar metade do dinheiro para ajudar na obra do Salão do Reino. Os membros disseram que ela foi abençoada por Jeová. Pessoal, testemunha de Jeová não aposta na loteria e em nenhum outro tipo de jogo de azar, tá? Quando jogam baralho com os amigos, também não apostam. Levam muito a sério essa questão de não se envolver com jogos de azar. Muitas pessoas, infelizmente, viciam-se em jogos de azar. Entre as testemunhas de Jeová evitam-se todos os vícios, né? Vício de cigarro, de bebida, de jogos. Testemunhas de Jeová não se envolvem com apostas, jogos de azar. É uma filosofia da instituição. Consideram até mesmo como uma espécie de idolatria. Quando você, de alguma maneira, sacrifica algo para o Deus da sorte, Mamon, e também estaria aí estimulando a ganância. Então, as testemunhas de Jeová não se envolvem em jogos de loteria. Então, se você vê alguma coisa relacionada, a grande probabilidade que não foi uma testemunha de Jeová, ok? Então, veja, é muito difícil uma pessoa que joga na loteria ganhar. Imagina uma testemunha de Jeová que não joga. É muito difícil, né? E se uma testemunha de Jeová jogar na loteria e por acaso ganhar, ela pode ser disciplinada se vier a ser descoberta. E se ela for doar dinheiro para a congregação, a possibilidade de que os irmãos irão aceitar esse dinheiro que veio de jogos de azar é muito pequena, né? Pode até ser, mas dificilmente isso vai acontecer. O que pode acontecer é que ela seja disciplinada, ok? Pode perder privilégio e
aí por diante. Então, esta notícia aí seria fake news, não seria verdade, ok? Muito bem. A próxima notícia: testemunhas de Jeová envolvidas no atentado. As autoridades que investigam o atentado que feriu dezenas de pessoas e matou outras 5 afirmam que o autor do massacre era membro dessa religião e frequentava a igreja que fica no bairro das Laranjeiras. Afirmam também que outros membros podem estar envolvidos com o ato terrorista. Pessoal, se você ouvir alguma notícia relacionada que envolva o nome das Testemunhas de Jeová, da sua organização, de pessoas, que elas se envolveram em algum atentado, que machucaram, que feriram, que mataram, que atiraram, que passaram com o caminhão por cima, ou alguma coisa relacionada, desconfie. Muito provavelmente não se trata de uma testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová não tem nada a ver. Pode ser fake news, ok? Porque se você imagina que as testemunhas de Jeová, embora seja uma seita de controle mental, ela se parece com as seitas islâmicas que praticam atos terroristas, que matam, degolam pessoas, que são fanáticas ao ponto de tirar a vida das pessoas com violência. Se você acha que as testemunhas de Jeová pode ser uma pessoa assim, então você está completamente enganado, porque as testemunhas de Jeová são pessoas pacíficas, ok? Elas não têm armas em casa, elas não se envolvem em violência, procuram evitar de todas as maneiras se envolver em qualquer ato violento, tá? Com irmãos, com pessoas de fora. Então, uma notícia dessa certamente é fake, ok? Recentemente, o nome das Testemunhas de Jeová foi envolvido em um ato violento aqui no Brasil relacionado a um candidato. A princípio, houve uma declaração, mas depois descobriu-se que era um fake news, ok? Muito bem, então essa notícia aí não é verdade, seria um fake news, e já estamos aprendendo a identificar muitas coisas. Vamos ver uma próxima notícia. Jovem testemunha de Jeová foi expulso de casa. Carlos da Silva, 18 anos, foi expulso de casa pelos próprios pais após decidir que não queria mais ser membro da religião. Além de deixar de falar com ex-membros, os adeptos desse grupo chegam ao cúmulo de abandonar entes queridos, seguindo ordens institucionais da cúpula. A mãe de Carlos não atende sequer às suas ligações telefônicas. Bom, pessoal, se você assistir algum vídeo na internet, ler algum artigo de jornal, algum artigo de algum site falando sobre algo similar de pessoas que foram expulsas de casa porque saíram das Testemunhas de Jeová, ou que o marido abandonou a esposa, que a esposa abandonou o marido, que os filhos não falam mais com seus pais, que uma família foi desintegrada porque um ou outro resolveu sair da seita, foi desassociado, foi dissociado, tá? Se você ouviu alguma notícia a respeito, então veja, a grande probabilidade de ser verdade, de não ser um fake news, ok? Por quê? Porque isso acontece mesmo. Eu mesmo conheço jovens, bem jovens, que disseram para os pais que não queriam mais ser testemunhas de Jeová e se dissociaram, ok? Foram desassociados e os pais disseram que eles não podiam mais morar em casa e eles foram expulsos, ok? Os pais, eles podem expulsar um filho de casa na tentativa de fazê-lo retornar ao grupo. Eles acham que ostracizar o filho, expulsá-lo de casa, eles encaram essa atitude como um mal necessário, que por fim pode fazer bem para o filho. Mas nós sabemos que as pessoas têm seus direitos religiosos, têm o direito de entrar em uma religião sem ser discriminado por isso, tem o direito de sair de uma religião sem ser discriminado por isso, tá?
As leis do nosso país, os direitos humanos internacionais nos garantem esse direito. Então, se você ouviu, se você leu, se você assistiu a alguma notícia com um assunto parecido, pode ter certeza que não é fake news, que é verdade. A próxima notícia: testemunhas de Jeová são a favor do armamento. A Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová emitiram nota oficial reconhecendo que adquirir uma arma para defesa pessoal é um direito de todo cidadão. Alguns membros ficaram felizes em saber que podem se habilitar para adquirir uma pistola e um porte legal. Então, uma notícia, sim, você já pode ter certeza que é fake news, que é uma notícia falsa. Por quê? Porque as testemunhas de Jeová, elas são contra, elas não são a favor do armamento. As testemunhas de Jeová não pegam em armas, elas não compram, não adquirem armas, elas não usam. Tá? É uma filosofia da organização das testemunhas de Jeová transformar suas armas em relhas de arado, quer dizer, não usar armas, tá? Mas ser pacíficos, tá? Então, uma notícia destas aí com certeza é fake. Se você ouvir alguém falar, testemunho de Jeová tem várias armas em casa, desconfie, pode ser uma mentira. Ou então, se você ouviu uma notícia dizendo a pessoa que atirou em fulano, a pessoa que estava usando a arma era uma testemunha de Jeová, então tome cuidado, pode ser uma notícia falsa. Então já aprenda a identificar fake news sobre testemunhas de Jeová, ok? Então nós temos a última notícia que nós vamos analisar agora, tá bom? E testemunhas de Jeová acobertaram abusos sexuais infantis. Um comitê que investigava abusos sexuais de crianças em instituições descobriu mais de 1.000 abusadores nas congregações da Austrália. Nenhum deles tinha sido denunciado à polícia, porque esta é a política imposta pela alta cúpula do grupo. Então, se você ouviu aí algumas notícias sobre acobertamento de pedófilos e abusos sexuais de crianças em religiões, e é muito comum hoje em dia, então com certeza tem grande probabilidade de ser uma notícia verdadeira. Na Igreja Católica há este problema, em várias outras instituições, e infelizmente nas Testemunhas de Jeová também há esse problema. Está cada vez mais vindo à tona, tá? Abusos nesta instituição. Essa notícia aí, ela é verdadeira, aconteceu na Austrália, realmente mais de 1.000 abusadores foram descobertos nas congregações das Testemunhas de Jeová na Austrália, e nenhum destes criminosos havia sido denunciado à polícia, porque a política da torre de vigia é tentar resolver o assunto dentro da congregação sem levá-lo para as autoridades, a fim de não manchar, não vituperar o nome da organização. Ok? Muitas pessoas não concordam com essa política e muitas testemunhas de Jeová também não concordam com essa política. Ok? Muitas delas nem sabem, só sabem quando são vítimas ou quando alguém que amam é uma vítima. Ok? Então, esta notícia aí seria verdadeira, não seria um fake news. Se você ouvisse de repente uma notícia relacionada com um teor similar, pode ter grande probabilidade de ser verdadeira. Ok, pessoal? São alguns exemplos, tá? Poderíamos citar vários outros. Esse vídeo já ficou longo demais. Se fôssemos falar mais sobre o assunto, ele ficaria maior ainda. Então, nós vamos parar por aqui. Se você conhece as Testemunhas de Jeová, se você já foi, se você já é, tá? E se você ouve algumas notícias, alguns relatos, alguns boatos sobre elas, sobre as suas atividades, você vai saber identificar se são fake news, se são notícias falsas ou se são notícias que podem ser verdadeiras, pelo menos em grande parte. Ok? Eu agradeço a sua atenção. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, ok? Compartilhe esse vídeo, deixa o seu comentário e
clique no sininho para você ser avisado de novos vídeos aqui no canal. Um abraço, muito obrigado.